E aí, turma, tudo bom? Então, como eu prometi para vocês, estou fazendo aqui o vídeo, né, para a gente postar, né, para eu postar lá no YouTube para vocês, no canal, para que assim vocês tenham acesso a nossa aula. Para aqueles alunos que não conseguiram assistir por algum motivo, mas não deixem de participar da aula na hora da aula, tá? É importante. Mas também serve para aqueles alunos que por algum motivo não entenderam alguma coisa, então não ficou muito claro, dá para rever, tá? Então aqui é o local. Se continuar com dúvida, pode falar comigo pelo WhatsApp, pode falar comigo lá no próprio Google Classroom, certo? A gente pode tirar as dúvidas. Então vamos lá, né? Vamos começar. Como a gente viu, essa semana a gente começou a discutir sobre divisão celular, tá? E a gente está utilizando aqui, inclusive, conteúdos, né, dados que foram, conteúdos que foram importantes para a gente, né, que a gente deu conteúdos que vão ser importantes para a gente foram vistos nas aulas anteriores. Desculpa, tá? Mas, né, uma célula, assim como a gente, ela apresenta um ciclo. Como nós temos um ciclo de vida, lembra daquela coisa que a gente vê lá no ensino fundamental, né, que a gente discute sobre o ciclo de vida dos organismos vivos, que é crescer, nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer. A mesma coisa acontece com a célula. Ela passa por um processo também onde ela surge, né, surge uma nova célula, ela cresce, exerce lá as funções vitais dela, e ela vai então, né, se dividir, ou então até entrar em senescência, ou seja, na morte celular, caso ela não tem essa capacidade de divisão celular. Tá? Então é um ciclo, assim como um ciclo de vida, mas um ciclo com suas adaptações, suas mudanças, e para as células a gente vai chamar de ciclo celular. Então a gente chama de ciclo celular. Esse ciclo celular, gente, ele é composto basicamente por duas etapas. Né? A gente tem aqui então a intérfase, né, que é essa fase aqui maior, e a gente tem a divisão celular. A intérfase, como vocês podem ver, ela é praticamente a maior parte do ciclo celular. Tá? Então, a maior parte desse ciclo celular vai ser justamente a fase da intérfase. E ela é chamada de intérfase justamente por ser considerado como intervalos entre duas divisões celulares. Mas não caiam naquela ideia de que ser chamado de intervalo quer dizer que ela é menor. Pelo contrário. Olha como está aqui. Olha como a intérfase ela tem uma duração muito maior do que a divisão celular que está aqui em amarelo. Tá? Então, a intérfase ela toma muito mais tempo do ciclo celular. E 90% das nossas células elas estão em intérfase. Poucas delas estão nesse momento, nesse exato momento, se eu pudesse observar todas elas, poucas eu iria ver em divisão celular. A grande maioria estaria em intérfase. Tá? E essa intérfase, né, ela pode ser dividida em subfases. Ela pode ser dividida em G1, ela pode ser dividida em fase S e ela pode ser dividida em fase G2, sendo que sempre nessa sequência, G1, S e G2. Tá? Na fase G1 é a fase inicial. Quando uma célula, por exemplo, acabou de ser formada, ela já entra nessa fase G1. E é uma fase de crescimento celular, é uma fase onde o metabolismo daquela célula está lá acontecendo. Então, as funções que aquela célula exerce vão estar sendo exercidas aqui, nessa fase. Um exemplo que eu até dei para vocês em aula, a célula da parede, né, do sistema digestório, aquela célula lá do intestino, que está absorvendo nutrientes. Né? Ela está exercendo essas funções de absorção nessa fase aqui, na fase da G1. Ela segue adiante, então, para a fase S, né, que é uma fase chamada S, porque esse S vem da palavra síntese, né? Porque DNA está sendo sintetizado ali. Essa é uma etapa de duplicação. Então, é quando o DNA vai ser duplicado. Por isso que ela é tão importante para a divisão celular. Porque a divisão celular ela só pode ocorrer se o DNA estiver duplicado. Não importa o tipo de divisão celular, mas o DNA tem que estar duplicado. Tá? E em um terceiro momento, vem a G2. Essa G2 ela é uma outra etapa de crescimento celular para garantir que essa célula-mãe está em tamanho adequado, com quantidade adequada de citoplasma, quantidade adequada de organelas e outras estruturas para serem levadas, para serem mandadas ou então para serem enviadas para cada uma dessas duas células filhas que vão ser formadas depois da divisão celular.
certo? Então não esqueçam, ó, intérfase pode ser subdividida em G1, S, G2, tá? E só depois que ela entra, então, ó, na divisão celular propriamente dita. E aí, antes da gente falar sobre essa divisão celular, é extremamente importante que a gente revise algumas informações que a gente viu durante as nossas aulas anteriores, né? Então, como a gente sabe, né, nas nossas células lá, a gente vai ter as nossas moléculas de DNA, as nossas fitas de DNA. Que eu posso chamar de fita ou de filamento da cromátide a partir do momento que eu sei que ela está associada com proteínas, como por exemplo proteína histona, tá? Vamos tomar como exemplo essa célula aqui, né? Essa célula inicial, ela tem aqui essa única molécula de DNA, ó. Posso até dizer que ela é uma célula haploide. Concordam comigo? Se não concordam, dá uma revisada naquela aula lá sobre célula diploide e haploide, tá? Importante isso. Essa única fita de DNA, então, né? Ela precisa ser duplicada. Né? Então, esse cromossomo aqui, que está com apenas um braço, ele precisa ser duplicado para que cada célula filha, né, fique com uma cópia desse cromossomo. Então, esse cromossomo precisa ser duplicado. Ele passa, então, pela duplicação lá na tal da fase S, e ele passa até agora, ó, de uma molécula de DNA, eu tenho agora duas. Uma, a cópia da outra. Tá? E aí, quando eu olho o cromossomo formado, né, quando eu olho essas duas moléculas de DNA, uma a cópia da outra, condensadas no cromossomo, eu vejo, ó, que eles estão presos. A cópia de uma está presa à cópia da outra pelo centrômero. Então, eu tenho um único cromossomo com duas cromátides, uma sendo a cópia da outra. A gente chama, ó, cromátides irmãs. Lembram lá daquelas nossas aulas? A gente vai chamar de cromátides irmãs. No final, cada cromátide dessa, ó, vai migrar para uma dessas células filhas. Por isso que a fase S é tão importante para a divisão celular, porque é nela que vão ser formadas as cromátides irmãs, cada uma com uma cópia daquela molécula de DNA, que vai ser então enviada, né, para as células filhas. Tá? Uma outra informação também que a gente precisa revisar é sobre a haploidia. Então, quem ficou com dúvida se era uma célula diploide ou haploide, a gente tem como tirar essa dúvida agora. Vamos analisar, ó, essa célula aqui, tá? Se vocês olharem essa célula, vocês vão perceber que eu tenho, ó, um cromossomo médio que veio da mãe, um cromossomo médio que veio do pai, eu tenho um cromossomo pequeno que veio da mãe, um cromossomo pequeno que veio do pai, um cromossomo grande que veio da mãe e um cromossomo grande que veio do pai. Então, de cada tipo cromossômico, digamos que o grande é o tipo 1, o pequeno é o tipo 2 e o médio é o tipo 3. Então, de cada tipo cromossômico, eu tenho dois. Uma cópia veio do pai e a outra cópia veio da mãe. Lembra que a gente viu que quando eu tenho assim, duas cópias de cada cromossomo, então eu vou falar que essa célula é uma célula diploide, tá? Porque ela tem dois cromossomos de cada tipo celular. Um cromossomo que veio da mãe e um cromossomo que veio do pai. Então, esses pares de cromossomos, ó, um da mãe e um do pai, que são do mesmo tipo, eu chamo de par de cromossomos homólogos, tá? Não esqueçam, par de cromossomos homólogos. E não confundam os cromossomos homólogos com as cromátides irmãs. Cromátides irmãs é uma cópia de uma cromátide e a outra cópia daquela mesma cromátide. Então elas sempre vão estar presas, ó, pelo mesmo centrômero. Cromossomos irmãs ou cromossomos homólogos, agora eu estou confundindo. Cromossomos homólogos não. Cromossomos homólogos, um é um cromossomo que veio do pai e o outro é que veio da mãe. Eles são cromossomos independentes. Cada um, inclusive, com o seu par de cromátides irmãs, ó, depois da duplicação, depois da fase S, tá? Se eu tenho uma célula diploide, então, deixa eu escrever aqui para vocês que fica mais fácil. Gente, alguma coisa está fazendo meu nariz coçar. Perdão. Então, se eu tenho uma célula diploide, eu tenho uma célula 2N. 2N sempre vai ser o quê? Um número total de cromossomos. Então, se eu tenho 1, 2,
3, 4, 5, 6. Então eu tenho 2N e 2N igual a 6. Se eu tivesse que pedir para vocês, por exemplo, me dizerem qual é o número de cromossomos da célula haploide dessa célula aqui, o que vocês vão fazer? Vocês precisam desenhar? Nossa, gente, desculpa. Vocês precisam desenhar a célula haploide para saber quantos cromossomos? Não, não precisa. É muito simples. Se uma célula 2N é igual a 6, a célula N dessa célula vai ser igual a quanto? A metade. Porque aqui eu estou justamente dividindo por 2 o N e divido por 2 o 6. Então vai ser 3. Então de uma célula diploide 6, a célula haploide dela vai ser 3. Nossa, me pegou mesmo. Então, vamos passar adiante. Só tomar aqui uma água. Então, já que a gente revisou esses conceitos, já que agora a gente já sabe, né, que o ciclo celular, a intérfase é a maior parte, ela é dividida em G1, S e G2. Na S é onde tem a duplicação do DNA. A gente pode falar realmente agora, né, sobre a divisão celular, tá? Então, gente, agora que a gente já discutiu, né, já fez essa revisada sobre esses termos, já entendemos sobre o ciclo, sobre a intérfase, a gente vai falar realmente sobre a divisão celular. E a gente pode dividir a divisão celular em 2 tipos. Pode categorizar elas em 2 tipos, em mitose e meiose. Já conseguem perceber aqui, existem algumas diferenças entre elas, correto? Então, de cara a gente vê que a mitose tem uma célula parental, ou célula mãe, dando origem a 2 células. E essas 2 células, são idênticas à célula mãe. Se a célula mãe é diploide, as células filhas são haploides, são diploides, perdão. Então, 2N, 2N. Já aqui na meiose, eu tenho uma célula parental, ou célula mãe, dando origem a 4 células. E as células são diferentes da célula mãe. Eu tenho 4 células haploides, enquanto que a célula mãe é diploide, certo? Antes da gente começar a falar especificamente sobre cada uma delas, né, eu queria só citar para vocês alguns exemplos, né, de importância da divisão celular. Às vezes a gente fica na dúvida, tipo, mas para que estudar divisão celular? Qual a importância da divisão celular? Então, divisão celular, a gente vai estar diretamente relacionado com reprodução. Então, os organismos vivos, né, eles sempre vão partir de divisão celular para se reproduzirem. Ou para a formação de gametas, e a gente pode citar aqui a meiose, ou então simplesmente uma mitose para aumento de indivíduos daquela população. Por exemplo, uma bactéria ou um organismo unicelular, uma ameba, né, ela consegue aumentar o número de espécies naquela população por uma mitose, por uma divisão celular, certo? Uma outra importância, crescimento e desenvolvimento. Então, se a gente for pensar em crescimento e desenvolvimento, é só a gente pensar na gente, na espécie humana, né? Quando os nossos pais, por exemplo, eles têm um ato sexual, né, e junta o gameta masculino com o gameta feminino, né, a gente tem ali a união de 2 conjuntos cromossômicos, né, a união de 2 células, dando origem a uma única célula que agora passa a ser diploide. Eu tinha 2 células haploides dando origem a uma célula diploide. Essa célula inicial a gente chama de zigoto. E aí, como que a gente parte de uma célula, de um indivíduo, né, de uma coisa formada por uma única célula, para essa coisa formada por trilhões e trilhões de células? Então é através de divisão celular. Então eventos e mais eventos e mais eventos de divisão celular é que fazem com que a gente consiga crescer, desenvolver, aumentar em tamanho, aumentar em números de célula, tá? E uma outra coisa também importante, a renovação tecidual. Então, vários tecidos do nosso corpo, eles passam por processos de renovação. Então eu tenho, por exemplo, estava falando sobre o tecido epitelial do trato digestório naquela hora, né, em relação à função.
Vamos pensar nesse mesmo tecido, né? Eu tenho ali uma camada externa de células que está passando por um processo de renovação constante. Porque células novas precisam estar sendo colocadas para substituir aquelas células mais velhas, certo? Então, esse processo de renovação só é possível pela divisão celular, onde uma célula dá origem a duas células, tá bom? Então agora a gente pode começar a focar especificamente em cada um dos tipos de divisão celular. E a gente vai iniciar falando sobre a mitose, né? Então quando a gente fala sobre a mitose, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, né, é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho uma única célula dando origem a duas células filhas idênticas, geneticamente idênticas a essa célula mãe. Tá? Então, essa é uma divisão que a gente chama de equacional, onde eu tenho uma célula dando origem a duas idênticas a ela. Tá? Então, essa é uma característica importantíssima que vai diferir da meiose. O fato da mitose dar origem a células idênticas à mãe dela. Não tem nenhum processo aqui, nenhum evento que vá gerar uma diversidade, uma diferença, uma mudança na composição genética dessa célula filha, das células filhas, em relação à célula mãe, tá? E a ploidia também. Se eu tenho uma célula parental ou uma célula mãe 2N, diploide, eu vou dar origem a células filhas também diploides. Né? Então não tem nenhuma redução da ploidia, tá? Então, para que isso tudo ocorra, né, é importantíssimo que tenha lá a fase S e a duplicação do material genético, né? Nós temos aqui nesse exemplo uma célula mãe, né, com dois cromossomos homólogos aqui, um vermelho que veio do pai e um azul que veio da mãe, tá? No processo de replicação ou duplicação do DNA, cada cromossomo desse passa agora a ter uma cópia, né? Então eu tenho agora o quê? Duas cromátides irmãs. Lembram? Eu tenho um par de cromossomos homólogos, cada cromossomo homólogo agora com duas cromátides irmãs. E aí, durante o evento de mitose, do evento da divisão celular mitótica, o que vai acontecer? A cromátide irmã de cada cromossomo desse vai se separar. E aí, cada cromátide irmã vai migrar para um dos lados dessa célula, em divisão. E aí, no final, o que a gente vai ter? Duas células filhas com aquelas duas cromátides que surgiram da divisão daquelas cromátides irmãs. Daqueles cromossomos. Então, esse evento aqui da divisão celular, a formação das cromátides irmãs, é importantíssimo. Tá? Vamos dar uma olhada então nas etapas. Né? A mitose ela pode ser dividida em 4 a 6 etapas. Vai variar um pouco dependendo de quem? Dependendo do autor da obra que vocês usam para pesquisar, tá? Mas de uma forma geral, o que a gente vai ter, né? A gente tem uma prófase, né, que é essa fase inicial. E aí nessa prófase, gente, a gente vai conseguir reconhecer se a célula está numa fase de prófase, olhando aqui para cá para essa imagem, é justamente porque nela é que ocorre a condensação final, a condensação total dos cromossomos. Ah, professor, não entendi. Então não tem cromossomos lá na intérfase? Não tem cromossomos na intérfase. Vocês não conseguem enxergar cromossomo na intérfase, gente. Lembra que eu falei para vocês naquela nossa primeira aula que o cromossomo é a condensação máxima da cromátide, a condensação máxima do cromossomo da molécula de DNA? Então, lembrem que durante a intérfase, a célula ela está precisando, né, ler a informação dos genes. E se esse cromossomo, né, se esse material genético estiver totalmente condensado em cromossomos lá, o aparato não consegue ler. O aparato celular não vai conseguir ler essas informações. Então ele não pode estar condensado a nível de cromossomo lá. A condensação do material genético a nível de cromossomo só ocorre na divisão celular. E é essencial, é importantíssimo que ele ocorra. Porque, lembra daquele exemplo que eu falei do fio do fone de ouvido? Se não tiver a condensação a nível de cromossomo, você pode ter algum rompimento dessas fitas de DNA, né, desses filamentos da cromatina.
Então, ele se condensando total, esses filamentos não se entrelaçam, eles estão totalmente condensados ali juntos, então fica mais fácil de separar, certo? E aí, quando que vai ocorrer essa condensação? Aqui, na prófase. Essa é a grande importância da prófase. Nela vai ocorrer a condensação total dos cromossomos ou a condensação total das cromátides a nível de cromossomos. Começa também a ter o quê? Uma degradação do envoltório nuclear. Pensa comigo. Se eu vou dividir a célula em duas e eu tenho que mandar uma daquelas cromátides irmãs para cada célula filha dessa, se o envoltório nuclear estiver ali formado, ele vai impedir que essas cromátides irmãs migrem para cada uma das células filhas. Então, uma das primeiras coisas que vai ocorrer aqui na prófase é justamente a degradação, né? É a degeneração desse envoltório nuclear, certo? Então, vamos lá. Na prófase eu tenho a condensação total dos cromossomos, eu tenho a degradação, a degeneração do envoltório nuclear, e eu tenho aqueles meus centríolos, né? Então aqui, que foram duplicados, né, lá na fase S junto com o material genético, eles começam a migrar e começam a formar o fuso mitótico ou fuso acromático, né? E aí cada centríolo desse passa a migrar para um dos polos da célula. Isso também começa a se formar aqui, na prófase, tá? Alguns autores dividem a prófase em prófase e prometáfase, né? Sendo então a prometáfase caracterizada pela finalização desses eventos, como por exemplo, pela finalização da formação dos cromossomos, finalização da degradação do material do envoltório nuclear, tá? Aqui eu vou considerar como sendo uma fase só, prófase e prometáfase juntos, tá? Mas lembrem-se que alguns autores consideram como separados. Após isso, a gente vai entrar na fase chamada de metáfase, tá? E aí, na metáfase, o que é que vai acontecer? O que é que vai caracterizar? Como que eu posso dizer, olhando para aquela célula, que ela está em metáfase, né? É justamente o quê? Essa migração, né, dos cromossomos para essa região equatorial. Então, os cromossomos eles vão ficar todos alinhados nessa região equatorial, um abaixo do outro, deixando o quê? Cada uma das cromátides irmãs para um dos lados dos polos da célula. Então, repara aqui como essa cromátide irmã desse cromossomo azul está voltada para esse polo e essa outra cromátide está voltada para esse polo. Mesma coisa aqui com o cromossomo vermelho. A formação dessa placa metafásica, né, a formação desse alinhamento dos cromossomos nessa região equatorial da célula é o que define a metáfase. Tá? Então é muito fácil, é muito claro de você enxergar a placa metafásica e dizer que está em metáfase, porque vai formar esse alinhamento aqui no centro, no equador, na região equatorial da célula. Tá? Após isso acontecer, vai ter o quê? A separação dessas cromátides irmãs. E aí, com a separação delas, né, que é aqui no começo da anáfase, essas cromátides irmãs começam a migrar, um para cada lado da célula. Por quê? Porque os fusos mitóticos que estavam presos aos centrômeros, né, começam a se encurtar. Como eles vão encurtando, né, eles estão aqui presos nos centrômeros. Como eles vão encurtando, eles vão puxando as cromátides irmãs para cada um desses polos da célula. E esse evento aqui, de rompimento desse centrômero e de migração dessas cromátides, é o que caracteriza a anáfase. E aí a gente passa para a última fase, que é a telófase, que alguns autores consideram como sendo, juntando telófase e citocinese, outros separam. Separam a telófase como sendo uma fase e a citocinese como sendo outra. Tá? E o que caracteriza isso? O que caracteriza a telófase é justamente o inverso da prófase. Se na prófase a gente tinha a concentração máxima dos cromossomos, na telófase eles passam a se descondensar. Se na prófase eu tinha a degeneração, a degradação do envoltório nuclear, na telófase eu passo a ter uma regeneração desse envoltório nuclear, só que agora envolvendo cada conjunto de cromossomos, de cromátides que cada um agora se transformou em cromossomos. E aí então é que ocorre a citocinese.
A citocinese é justamente isso aqui, ó. É essa constricção, é a separação, é a divisão do citoplasma de cada uma dessas células, tá? E assim a gente encerra, então, a mitose, dando origem a duas células filhas idênticas lá à célula mãe, certo? Ó, aqui nessa imagem, a gente vai dar uma revisada nesse processo todo, mas com uma imagem diferente e com uma imagem lá em cima, que é uma imagem real, é uma imagem de microscopia. Então, vocês vão conseguir ver. Olha aqui que eu estava falando para vocês, ó. Aqui ainda está na intérfase. Eu estou na fase da G2, que é a última fase da intérfase. Eu consigo ver cromossomos? Não, porque as cromátides elas não estão condensadas a nível de cromossomo, tá? O que eu consigo saber aqui na fase da G2? Na fase da G2 já ocorreu a duplicação do DNA? Muito bem, isso mesmo, já ocorreu a duplicação do DNA. Então aqui eu sei que cada cromátide ela está duplicada. Então cada cromátide está em número de 2, em 2 cópias, tá? E aí os centrômeros também lá em cima, ó, também estão divididos, né, duplicados. Agora a gente vai entrar realmente aqui, ó, na mitose. E aí a primeira etapa, ó, prófase. O que começa a ocorrer aqui? Começa a ocorrer uma condensação, certo? Dos cromossomos. Eles começam a se condensar ainda mais. E os centríolos, ó, eles começam a migrar. Os centrossomos começam a migrar um para cada lado, né, um para cada polo, ó, da célula, como a gente vai ver aqui, né? Aqui ele está separando para metáfase, mas lembre, a gente pode considerar como sendo tudo uma fase só, que é a prófase. Então, no final da prófase, né, ou na prometáfase, é quando eu vou ter lá, ó, agora chamando de áster, né, em cada polo da célula, ó, de onde está saindo, de onde está partindo o filamento, né, do fuso mitótico, né? E cada cromossomo, ó, bem condensado. E aí aqui o envoltório nuclear, ó, já está totalmente, né, degradado, tá? E aí a gente entra agora na fase da metáfase. Os cromossomos migraram todos aqui para a região equatorial, ó, eles formaram a placa metafásica. Eu consigo ver cada cromossomo muito bem nitidamente, um atrás do outro, né, um na frente do outro, formando aqui essa fileira de cromossomos, formando a placa metafásica. E aí eu vou sair da metáfase e vou entrar na anáfase e vou perceber que vai ter um rompimento, né, dos centríolos. E aí eu tenho agora o quê? As cromátides se separaram, certo? E cada cromátide agora, ó, foi para um polo da célula, tá? E aí no final, né, depois que já se separaram e que cada cromossomo migrou, né, para um polo da célula, eu vou ter a telófase e a citocinese. Telófase lá tendo todo aquele evento contrário da prófase, né? Uma descondensação do cromossomo, uma regeneração, né, do envoltório nuclear, e a citocinese, que é a divisão final, né, desse citoplasma. Tá? Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo e revê esse conteúdo. E também lá no Google Classroom vai estar os slides. Vocês podem ler com mais calma o que está escrito aqui. Não tentem ler agora. Eu coloquei isso aqui só para ser mesmo uma fonte de informação para vocês. Tá? Então, revisando, né? A mitose, ela vai ter uma grande importância no crescimento e desenvolvimento corporal, como aqui nesse exemplo, ó. Aqui são bactérias que estão aumentando em número, né? E isso tudo por divisão celular, divisão mitótica, né? Renovação tecidual, na reprodução também, né, como está vendo aqui, no crescimento e desenvolvimento de organismos multicelulares, certo? Então, ó, essa é a grande importância da mitose. Revisem, qualquer coisa, volta o vídeo e dá uma olhada de novo sobre as características dela, se não tiver ainda, né, bem definido na cabeça, tá? Porque agora a gente vai partir para outro tipo de divisão celular, para a meiose, tá? Vamos lá ver as características dela, tá? Diferente do que a gente viu com a mitose, a meiose, né, ela tem uma célula mãe ou uma célula parental diploide, dando origem, ó, a 4 células, só que 4 células haploides. Então, eu tinha uma célula diploide
dando origem a 4 células, cada uma delas com a metade da haploidia. Então a haploidia reduziu de 2 para N, quer dizer, de 2N para N. Por isso que a meiose ela é chamada de divisão reducional, enquanto que a mitose era chamada de divisão equacional. Tá? Então a meiose é uma divisão reducional. E por que é meiose? Porque as células filhas sempre vão ter a metade, tem uma divisão, tem uma diminuição pela metade, ao meio do número de cromossomos da célula parental para as células filhas. Tá? Ah, professor, então pode ter divisão meiótica partindo de uma célula haploide? O que vocês acham? É possível pegar aqui uma célula haploide e dividir ela por meiose? Não, não tem como. Como que eu vou reduzir N para N dividido N sobre 2? Sabe? Tipo, não dá. Então, não existe de uma célula diploide para uma célula haploide. Certo? Além disso, gente, além dessa informação sobre o fato dela ser de reduzir a haploidia ao meio, né, ainda tem uma outra diferença em relação à mitose, é que na meiose as células filhas elas não são idênticas, nem geneticamente falando, às células mãe. Elas vão apresentar diferenças. Existem aqui elementos, né, durante a divisão meiótica e vão gerar células filhas geneticamente diferentes, né, da célula mãe. Repara aqui, repara que nessas células filhas, como os cromossomos nem sempre são iguais aos cromossomos da célula mãe, da célula parental. Aqui eu tenho um cromossomozinho bonitinho azul, como tinha lá, E aqui também eu tenho um cromossomozinho vermelho, como tinha lá. Mas olha o cromossomo daqui e olha o cromossomo daqui. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu que misturou esses cromossomos. Eu tenho a metade dele vermelha, vindo da mãe, e a metade azul, vindo do pai aqui, e aqui é a mesma coisa. Parece que teve uma mistura, uma troca de pedaços desses cromossomos. Estranho. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Mas, começo bem parecido. Eu tenho aqui, a duplicação do DNA, importantíssima, mesmo para meiose. Não esqueçam disso, não importa. Meiose ou mitose, o DNA vai ter que ser duplicado. Então, eu tenho que ter lá, antes, né, de começar a divisão celular meiótica, eu tenho que ter a minha cromátide duplicada. Cada molécula de DNA, né, cada filamento da cromátide vai ter que estar em número de 2, um duplicado do outro. Então aqui tem uma célula diploide, 2N igual a 1, 2N igual a 2, onde eu tenho um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Após a duplicação, né, eu tenho pares de cromossomos homólogos. Após a duplicação, além de eu ter esse par de cromossomos homólogos, cada cromossomo desse agora tem 2 cromátides. Cromátides irmãs, uma a cópia da outra. E aí daqui para cá é que vai ser um pouco diferente da mitose. Vamos entender o que vai ser diferente. É basicamente isso aqui que vai ser diferente. Essa fase inicial. Certo? Que a gente chama de meiose 1. Então, gente, a meiose ela vai ser dividida em 2 meioses. Meiose 1 e meiose 2. É como se tivessem 2 divisões celulares em uma só. Eu tenho uma primeira etapa de divisão celular que tem uma divisão em 2 células filhas, aqui. Só que cada uma dessas células filhas vai sofrer uma outra divisão, uma segunda divisão, que é a chamada de meiose 2. Tá? Qual é a diferença entre elas? Vamos ver. Vamos analisar aqui, tá? Não se assustem, né? Mas vamos analisar aqui cada uma delas, tá? Assim como na mitose, cada uma dessas meioses, a meiose 1 e a meiose 2, também vai ser dividida em partes, né, em fases: prófase, metáfase, anáfase, citocinese,
prófase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese. Qual a diferença? Na meiose 1, eu vou chamar de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E na meiose 2, eu vou chamar de prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Certo? E aí, ó, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Ó? Quando essa célula, depois de duplicada, depois do material genético estar todo duplicadinho, bonitinho, entrar na meiose, a gente vai ter inicialmente a prófase, né? Da meiose 1, prófase 1. Só que nessa prófase 1, gente, ó, eu consigo ter algumas etapas. Por quê? Porque os cromossomos aqui, eles vão apresentar comportamento diferente do que o que a gente encontra na mitose. Aqui, né, ao invés dos cromossomos começarem a migrar para formar o polo equatorial na metáfase, não vai acontecer isso. O que vai acontecer? Os cromossomos homólogos, o par de cromossomos homólogos, eles vão ficar um do lado do outro. Eles vão se agrupar em par, um do ladinho do outro. Ó, como está tendo aqui. Eles começam, então, a migrar. Porque está tendo a condensação, lembra? Prófase, aumenta a condensação do cromossomo. Na prófase se desfaz o envoltório nuclear. Tudo do mesmo jeito. Diferença, que ocorre o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Tá? Por isso que a gente consegue dividir a prófase, ó, em outras etapas. Ah, professor, sério? Gente, não precisa nem decorar isso aqui. Mas saibam que existem essas etapas. Saibam que existe essa duplicação da prófase 1 na meiose, onde eu posso ter uma etapa chamada de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Certo? Ai, que nomes estranhos. Tá, não precisa decorar. Só saibam que eles existem. Tá? Nessa etapa inicial, mesma coisa, né? Os centrômeros, os centríolos lá estão migrando um para o lado do outro, formando o fuso. Os cromossomos estão aumentando, né, a sua condensação. O envoltório nuclear está se desfazendo. Aí quando chega aqui no zigóteno, né, e no paquíteno, esses cromossomos homólogos estão em pares, né? Só que aqui, ó, nessa região, nessa etapa de paquíteno para diplóteno, o que acontece? O que a gente pode observar, né? Braços desses cromossomos, eles estão se sobrepondo. Eles formam uma interação, né, entre eles, uma ligação entre braços dos cromossomos homólogos, né, mas de cromossomos diferentes desses pares, se fundem, formando o que a gente chama de quiasma. Quiasma é justamente essa junção entre braços de cromossomos homólogos, tá? E é aqui nesse momento, né, que vai ocorrer essa permutação, essa troca. Porque quando esses cromossomos homólogos se separarem, um vai acabar levando um pedaço do outro cromossomo. Então é como se eu tivesse uma troca. Eu fico com um pedaço daquele cromossomo e aquele cromossomo fica com um pedaço do meu cromossomo. Por isso que no final a gente pode encontrar, né, cromossomos com parte de um e parte do outro. E o outro cromossomo com a parte daquele e uma parte do outro. Tá confuso? Dá um pause aí no vídeo e tenta analisar com calma. Tá? Tenta perceber isso que eu estou falando. Tenta entender o que é o quiasma. Né? Que é essa junção, essa união dos braços de cromossomos homólogos. Certo? E aqui nessa fase da diacinese, né, é quando ele entra lá na metáfase. Na metáfase, mesmo esquema. Eu vou ter um alinhamento, né, desses cromossomos formando uma placa metafásica. Qual a diferença aqui da metáfase lá da mitose? Que os cromossomos homólogos estão em pares. Então eu vou ter um alinhamento de pares de cromossomos homólogos, um do ladinho do outro, um formando o quiasminha com o outro, com o seu par. Tá? Que é justamente o que a gente está vendo, ó, aqui em cima. Certo? E aí na anáfase 1, o que é que vai ocorrer? A separação dos cromossomos homólogos.
eu não tenho uma separação das cromátides irmãs, e sim dos cromossomos homólogos. Essa, gente, é uma das grandes diferenças, né, da meiose 1 para a mitose. É que na meiose 1 eu vou ter a separação dos cromossomos homólogos. Aquele cromossomo lá que veio do pai vai para uma célula filha, e aquele cromossomo lá que veio da mãe que vai para outra célula filha. Diferente do que a gente viu na mitose, que tinha a separação das cromátides irmãs. Lembram que tinha lá o rompimento desse cromossomo, levando uma cromátide irmã para um lado e uma cromátide irmã para o outro? Não. Primeiro, aqui na anáfase 1, o que vai se separar são os cromossomos homólogos, tá? Então, um cromossomo homólogo vai para um lado e o outro cromossomo homólogo vai para o outro. Então, eles se juntam. A carga cromossômica de um, né, grupo de cromossomos vai para um lado e os outros cromossomos, os representantes daqueles tipos de cromossomos, os outros representantes vão para um outro lado, tá? E aí a gente entra então na fase da telocinese, né? E essa fase da telocinese 1 vai ser bem parecida lá, ocorre o inverso, né? Quando a gente entra então na prófase 2, o que é que vai acontecer agora? Mesma coisa, né? O cromossomo está lá muito bem formado, tá? Só que agora eu não vou ter mais cromossomos homólogos para se posicionarem em pares, né? Eu não tenho mais isso. Então, quando eu entrar na metáfase 2, eu vou ter uma placa metafásica agora muito parecida com a placa metafásica da mitose, né? Onde eu tenho uma linha de cromossomos. Eu não tenho mais pares de cromossomos homólogos. Eu tenho apenas uma fileira de cromossomos ali, né, naquela placa metafásica. E aí, agora na anáfase 2, assim como na mitose, realmente ocorre a separação das cromátides irmãs, indo agora cada uma para um polo dessa célula. Lembrando, aqui ó, na prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, vai acontecer a mesma coisa em cada uma das células filhas lá da meiose 1. Lembra que na meiose 1 já tem a formação de 2 células filhas, tá? E cada uma delas agora vai passar pelo mesmo processo, né? Uma, vai passar pela metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, e a outra vai também passar pela prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, certo? E a mesma coisa, né? A diferença é que eu não tenho aqui a prófase 2 dividida nesse monte de etapas aqui, ó, porque eu não tenho mais cromossomos homólogos. Os cromossomos agora estão separados em células diferentes, certo? Então não tem mais como ter essa união, essa junção dos cromossomos homólogos para formar os quiasmas. Não tem. O que eu tenho agora são os cromossomos separados, né, os homólogos separados. Eu tenho grupos de cromossomos agora análogos, né, não homólogos, todos juntos numa célula só, que vão formar então a placa metafásica, vão migrar formando uma fileira de cromossomos aqui no centro. E aí na anáfase 2, cada cromátide irmã desse cromossomo vai se separar, assim como a gente viu lá na mitose. E aí vai então entrar em telófase 2, que é a mesma coisa da prófase, né? Tem lá, esse cromossomo passa a ficar descondensado, esse cromossomo, né? O envoltório nuclear passa a retornar, a ser regenerado, né? E entra então em citocinese, que é realmente a divisão das células em duas, tá? Olha aqui para a gente recapitular, vamos lá. Meiose 1 separa os cromossomos homólogos, não separa as cromátides irmãs, separa os cromossomos homólogos, certo? Então, ó, na prófase 1, tem lá aquelas divisões estranhas que eu falei para vocês, leptóteno, barará, mas de uma forma geral, o que acontece, né? Mesma coisa que a gente viu lá na prófase da mitose, né? Tem uma condensação máxima dos cromossomos, os, né, centrossomos, né, ou então os centríolos, eles começam a migrar cada um para um polo da célula e formando o fuso, né, agora fuso meiótico, certo?
E esses cromossomos agora, a diferença, né, em relação à mitose, à prófase da mitose, é que os pares de cromossomos homólogos estão agora unidos, né? Então ocorrem os quiasmas, né, que é essa junção, essa união entre os braços desses cromossomos homólogos, tá? Depois eles vão se alinhar aqui na placa metafásica, né? Então eu tenho agora pares de cromossomos homólogos, diferente do que a gente viu na mitose, que não tinha os pares, eu tinha um formando uma fila atrás do outro, eu tenho pares agora de cromossomos homólogos formando a placa metafásica. E aí o que é que vai se separar agora aqui? Os cromossomos homólogos, e não as cromátides irmãs. Nessa separação dos cromossomos homólogos, né, na anáfase 1, quando eles estão se separando, estão migrando, ocorre a quebra dos quiasmas. E aí nessa quebra podem ocorrer troca de partes dos cromossomos homólogos. Por isso que o cromossomo vermelho está levando um pedacinho do cromossomo azul. E o cromossomo azul está levando um pedacinho do cromossomo vermelho. Certo? Aqui, né, quando tem essa migração dos cromossomos homólogos, cada um para um polo, eu tenho a anáfase 1. E ela entra, então, na telófase 1, né, que ocorre lá a regeneração do núcleo, do envoltório nuclear, os cromossomos começam a ficar um pouco menos condensados, tá? Só que agora, na telófase 1, né, no final da meiose 1, eu tenho duas células filhas, cada célula filha dessa com um representante dos cromossomos homólogos lá da célula-mãe. Então, eu tenho sempre lá, né, dois cromossomos homólogos. Lembra, tem um par do cromossomo grande aqui, par do cromossomo médio, par do cromossomo pequeno, tá? Então, eu tenho uma célula diploide, cromossomos homólogos, cromossomos homólogos, cromossomos homólogos. Um do pai e um da mãe, um do pai e um da mãe, um do pai e um da mãe. No final, o que aconteceu? Eu tenho uma separação desses cromossomos homólogos. Então, eu tenho só um representante do cromossomo grande aqui, só tenho um representante do cromossomo médio ali, só tenho um representante do cromossomo pequeno aqui. Aqui também eu só tenho um representante do cromossomo grande, um representante do cromossomo médio e um representante do cromossomo pequeno. Porque os pares de cromossomos homólogos se separaram. Cada um para uma célula filha da meiose 1. Ainda estamos na meiose. Acabamos de terminar a meiose 1. Vamos entrar agora na meiose 2. E aí, cada célula filha da meiose 1 vai passar por esse processo da meiose 2, que é quando realmente vai ocorrer o quê? A separação das cromátides irmãs. Aqui está errado, tá? Nesse livro aqui eles erraram. Aqui era para ser separa as cromátides irmãs e não os cromossomos homólogos. E aí vamos ver aqui comigo. Prófase 2, de novo o mesmo esquema. Lá, os centrossomos migrando, cada um para um polo da célula, no envoltório nuclear se desfazendo, os cromossomos se condensando mais, mesma coisa aqui nessa filha 2, na célula filha 2. E aí agora, né, esses cromossomos bem condensados no final da prófase 2, passam a migrar para formar a placa metafásica, né? Estão aqui migrando para formar a placa metafásica. E olha a diferença da placa metafásica da metáfase 2. Eu não tenho mais os pares de cromossomos. Essa placa metafásica da metáfase 2 é muito parecida com a placa metafásica lá da mitose. Porque eu tenho um cromossomo emparelhado, um cromossomo formando uma linha na frente do outro. Uma linhazinha indiana aqui, uma fila indiana. Tá vendo? E aí aqui sim é que ocorre a separação das cromátides irmãs. E aí cada cromátide irmã vai para um polo da célula, né, na anáfase 2. Mesma coisa está ocorrendo aqui na outra célula filha. E aí no final, cada célula filha vai então passar para a telófase 2, que é quando ocorre, né, a separação final, ocorre a descondensação dos cromossomos, né? A volta, né, retorna o envoltório nuclear, tá? E termina com a citocinese dividindo a célula totalmente, dividindo o citoplasma da célula. Resultando agora em quê? Em 4 células, duas, cada uma com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, se na célula mãe eu tinha 6 cromossomos,
nas células filhas aqui da meiose, cada uma delas vão ter o quê? 3. Eu tenho aqui, ó, um cromossomo grandão, um cromossomo pequeno e um cromossomo médio. Um cromossomo grandão, um cromossomo pequeno e um cromossomo médio. Certo? Massa. Vamos lá aqui adiante para finalizar. Tá? E aí, gente, eu falei para vocês que na meiose, né, ocorre, é gerada essa variabilidade genética das células filhas, certo? E aí, por que isso ocorre? Eu posso falar para vocês 2 motivos, né, 2 elementos, 2 fatores que vão favorecer, né, nessa a diversidade genética, tá, na meiose. Primeira coisa, né, é a separação aleatória dos cromossomos homólogos. Vamos entender comigo, né? Vamos analisar essa célula diploide aqui, ó, que apresenta, né, 2N igual a 4. Então eu tenho, ó, um cromossomo vermelho, um cromossomo grande que veio da mãe, um cromossomo grande que veio do pai, um cromossomo pequeno que veio da mãe e um cromossomo pequeno que veio do pai, né? Então aqui eu tenho uma célula 2N, vou até anotar aqui, ó. Tem uma célula 2N igual a 4. Tá? Essa célula aqui vai passar agora pela fase S, ela vai duplicar, né? Vai começar a ter cada cromátidezinha dessa aqui, vão ter 2, né, as cromátides irmãs, e elas vão condensar. E aí eu posso ter, ó, isso aqui, certo? E eu vou ter, ó, os cromossomozinhos formados. Aqui eu estou em qual etapa da meiose, né? Na metáfase. De cara eu posso dizer que eu estou vendo a placa metafásica. Ó. Os cromossomos estão alinhados, né, em pares, né, os cromossomos homólogos, os pares de cromossomos homólogos estão alinhados formando a placa metafásica aqui, ó, na região equatorial. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Agora vamos ver a diferença entre elas. Olha nesse caso 1 aqui. Eu tenho todos os cromossomos que vieram do pai de um lado, todos os cromossomos que vieram da mãe do outro lado. Então, quando ocorrer, né, a meiose, quando terminar a meiose, eu vou ter uma célula haploide com todos os cromossomos que vieram da mãe, uma outra célula haploide com todos os cromossomos que vieram da mãe, uma terceira célula haploide com todos os cromossomos que vieram do pai e uma quarta célula haploide com todos os cromossomos que vieram do pai. Por quê? Porque essa célula filha aqui, ó, da meiose 1, ela recebeu apenas cromossomos do pai. E essa célula filha da meiose 2, apenas cromossomos da mãe. Mas, se por um acaso ocorrer outro tipo de pareamento aqui na meiose, na placa metafásica, ó, olha como está diferente aqui. Aqui eu tenho um cromossomo grande do pai desse lado, um cromossomo grande da mãe. Um cromossomo da mãe pequeno desse lado e um cromossomo pequeno do pai do outro lado. Quando ocorrer aqui, ó, a anáfase, né, 1, e ocorrer finalizar a meiose 1, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 2 células filhas, sendo que uma célula filha recebeu um cromossomo grande do pai e o cromossomo pequeno da mãe. A outra célula filha recebeu o cromossomo grande da mãe e o cromossomo pequeno do pai. E aí, quando essas 2 células filhas sofrerem a meiose 2, ó, estão sofrendo aqui a meiose 2, o que eu vou ter como resultado? Uma célula haploide tendo um cromossomo grande do pai e um cromossomo pequeno da mãe, uma célula haploide grande tendo um cromossomo grande do pai e um cromossomo pequeno da mãe, e uma célula haploide contendo um cromossomo grande da mãe e um pequeno do pai, e uma outra célula haploide com um grande da mãe e um pequeno do pai. Olha como são diferentes. Tá vendo? Como são diferentes? Então, essa separação aleatória dos cromossomos homólogos, ó, vai variando o pareamento desses cromossomos homólogos aqui, ó, na placa metafásica, vai influenciar, sim, na diversidade, né, nas características genéticas das células filhas. Tá? Qual é o outro elemento, né, que vai influenciar? Justamente o crossing over, ou a permutação, que é aquela troca, sabe, de fragmentos de cromossomos. Lembra que a gente falou, né, que lá na prófase 1 da meiose 1
ocorre a formação dos quiasmas, né? Que é aquela uniãozinha lá, aquela junção, né? Dos cromossomos, que quando eles são separados, cromossomos homólogos, acaba um levando o fragmento do outro, né? Que é o que está acontecendo aqui embaixo, ó. Deixa eu vir para o lado de cá. Né? Vai ocorrer lá a junção, né? Aqui, ó, vai ocorrer o quiasma. Então eu tenho, por exemplo, né? Nesse par de cromossomos homólogos aqui, ó, eu tenho, vindo do pai, sempre a característica Azão, Bzão, Czão. E vindo da mãe, sempre a característica Azinho, Bzinho, Czão. Tá? Quando ocorre essa permuta, o que vai acontecer agora com esses cromossomos recombinantes? Cada um que está agora lá dentro da célula filha da meiose 1. Eu tenho uma parte, né? Um braço igual era o original, ó, Azinho, Bzinho, Czinho, mas eu tenho um outro braço, aquele que ocorreu a permuta, com Azinho, Bzinho e não mais um Czinho. Agora eu tenho um Czão. Um Czão que veio lá do braço do cromossomo que veio do pai, depois da troca. E aí esse cromossomo do pai também, ó, ele passa agora a ter Azão, Bzão e não mais o Czão, e sim o Czinho. Enquanto que a outra cromátide, ó, tem Azão, Bzão, Czinho. Tá? Vejam como o crossing over na meiose favorece a diversidade genética das células filhas da meiose, né? Por isso que se eu voltar para cá, ó, vamos conferir aqui agora, né? Nesses dois exemplos aqui, ó, não ocorreu o crossing over. Nesse terceiro aqui, ó, vai ocorrer o crossing over. Então eu tenho, né, o emparelhamento aqui dos cromossomos homólogos, né? O verde do pai e o vermelho da mãe. O grandão, né? O verde para o lado de cá, o da mãe para o lado de lá. Do pequeno, o da mãe para o lado de cá e o do pai para o lado de lá. Só que está ocorrendo, ó, o crossing over. Está ocorrendo a permuta. Está tendo a troca desse braço aqui e está tendo a troca desse braço aqui. O que eu vou ter agora como célula filha da meiose 1? Eu tenho como célula filha da meiose 1, ó, um cromossomo grande, maior parte do pai, com um pequeno fragmento da mãe. Um cromossomo pequeno, maior parte da mãe, com um pequeno fragmento do pai. E aqui, a outra célula filha da meiose 1, com um cromossomo grande, maior parte da mãe e um pequeno fragmento do pai. E aqui o cromossomo pequeno, maior parte do pai e um pequeno fragmento da mãe. E isso vai mudar completamente agora, ó, as células filhas aqui. Porque eu tenho 4 células filhas diferentes entre si. Eu tenho agora uma com a cromátide irmã totalmente do pai e a cromátide irmã totalmente da mãe. Tá vendo? Eu tenho agora outra com a cromátide misturada do pai e da mãe, do cromossomo grande, e o cromossomo pequeno também misturado do pai e da mãe. Aqui, mesma coisa, eu tenho um cromossomo grande todo da mãe e um cromossomo pequeno todo do pai, e um cromossomo grande, maior parte da mãe e uma pequena parte do pai, um cromossomo pequeno, maior parte do pai e uma pequena parte da mãe. Embaralhou o juízo? Volta o vídeo e dá uma olhada em cada uma delas. Ou então dá um pause agora, antes de voltar e rever a minha explicação. Pausa e dá uma olhada. Vou até sair do meio, ó. Sair do meio. Sai. Pausa e analisa cada uma dessas formas de meiose. Percebe a diferença entre elas. É importante que vocês entendam isso, gente, porque é através desses mecanismos, né, para a formação dos gametas, que a gente consegue aumentar a variabilidade genética, que é tão importante para a manutenção das populações. Então, a variabilidade genética, quando a gente fala em evolução, ela é essencial para a manutenção de uma população de uma espécie. Tá? Então, aqui na meiose, esses elementos vão ser importantíssimos. Porque nós temos apenas 2 elementos para aumentar a diversidade genética. O crossing over, essa separação aleatória dos cromossomos, e mutação. Tá? Vamos aqui então adiante para a gente finalizar. Né? Uma outra importância da meiose, também tinha até esquecido já disso aqui, é o quê? A manutenção do número cromossômico. Vamos imaginar que, ao invés de sofrer uma meiose para a formação dos gametas,
eu tenho uma mitose. Vou até desenhar aqui, ó. Então, eu tenho uma célula aqui. Essa célula ela tem 4 cromossomos, ó. Esse aqui. E esse aqui. Tem esse. E ela é 2N igual a 4. Tá? Se ela sofrer uma mitose, ela vai dar origem a 2 células filhas. 2N igual a 4. Imagina que essa célula aqui é um gameta. Tá? Imagina que ela é um gameta e ela vai se fusionar, né? Ela vai ser fecundada por uma outra célula igual a ela, 4. Eu estou na frente. 4, deixa eu sair da frente. Quando essas duas células se unirem, o que vai acontecer com a célula filha? Ela vai ser uma célula filha com 8 cromossomos. Mas a célula, a ploidia dessa espécie não é 4? E agora? Aumentou. Digamos que essa célula agora com 8 cromossomos vai sofrer mais uma mitose, né? E ela vai dar origem a uma célula 8. E uma outra célula aqui, ó, 8 também. Se elas se fecundarem, elas vão dar origem a uma célula 16. Se essa célula 8 fecundar uma célula 4, ela vai dar origem a uma célula o quê? 12. O que está acontecendo com o número de cromossomos dessas células, dessa espécie? Está variando. Eu tenho uma célula inicial com 4 cromossomos. Eu tenho agora aqui uma com 8. Eu tenho uma com 12. Eu tenho uma com 16. Está variando. Então, se fosse através da mitose a formação dos gametas, o número cromossômico ele não seria estável. Ele iria variar o tempo todo. Isso não é bom. Então, sendo através da meiose, né, o que acontece? Eu tenho uma célula 4 e as células filhas que se formam, vou desenhar aqui as 4, ó, vão ter o quê? A metade. Então, elas vão ser 2. 2, 2, 2. Se eu fecundo uma célula dessa com uma outra célula gamética dessa espécie que também é 2, o que acontece? Eu vou resultar numa célula 4. Então o número cromossômico está mantido. Então a meiose ela tem essa grande importância, que é a manutenção do número cromossômico através das gerações. Se a gente fosse se reproduzir sexualmente por mitose, essa manutenção ela não existiria. Ela só consegue existir porque na meiose a gente tem uma diminuída do número cromossômico pela metade, de 2N para N. Porque aí, através da fecundação, esse número cromossômico ele é o quê? Ele é recuperado. Certo? Ótimo. Vamos lá então. De novo, se não entendeu, volta a explicação. A vantagem do videozinho aqui é essa. Vocês podem ficar voltando, ó. Uma coisa importante, mas não se desespera. Tem um pouquinho de texto, mas eu não vou falar sobre os textos. A única coisa que eu quero que vocês saibam é que, como a gente viu, a divisão celular ela é extremamente importante. Então vocês acham que a divisão celular iria ocorrer de forma assim aleatória? Sem controle nenhum? Jamais. Existe todo um controle. Existe como se fossem barricadas, sabe? Momentos de check, onde a célula vai perceber, posso passar adiante ou não. Né? E aí essas etapas são onde a gente pode dizer que tem uma etapa de checagem na G1, uma etapa de checagem na S, uma etapa de checagem na G2 e também tem na própria mitose, lá na metáfase. Aqui na G1,
A célula vai perceber se ela tem todas as condições ambientais adequadas para ela se dividir, né? O DNA está com algum problema? Não está? Está tudo ok? Beleza, então vamos adiante. Aqui, né, na S, é contém a duplicação. Se ocorrer algum problema e por algum motivo, algum desses moléculas de DNA não for duplicada, ele não pode seguir adiante. Porque senão ele vai resultar numa célula danificada, numa célula defeituosa, numa célula com algum problema genético, cromossômico, faltando um cromossomo, por exemplo, ou um cromossomo a mais. Então a célula tem que evitar seguir adiante, né? Na G2 ele vai conferir. Foi tudo muito bem duplicado, né? O DNA está com algum dano, não está, tá tudo ok. Então tá, beleza, pode seguir, né, para mitose, né? Pode seguir para divisão celular. E aí aqui na divisão celular vão ter alguns pontos de parada também para controle, né? Como por exemplo, entre a metáfase e a anáfase, os cromossomos eles foram devidamente alinhados. Eu já posso puxar esses cromossomos cada um para um lado, né? Essas cromátides irmãs cada um para um lado, ou eu tenho, por exemplo, numa mitose, cromossomos homólogos, um atrapalhando o outro, né? Evitando que as cromátides irmãs sigam cada um para uma célula filha. Se isso estiver acontecendo, não dá para seguir. Parou a mitose. Por quê? Porque na mitose, por exemplo, eu tenho que ter certeza que eu estou mandando para cada célula filha um conjunto de cromátides irmãs. E na meiose, eu tenho que ter certeza que eu estou mandando para cada célula filha um representante daquele par de cromossomos homólogos. E na meiose 2, eu estou mandando para cada célula filha uma das cromátides irmãs daquele cromossomo. Certo? Então, gente, existe todo um controle celular. Todo um controle dessa divisão celular vai existir para que não ocorram erros. Ela não vai ocorrer de forma aleatória. Tá? Então, com isso a gente acaba esse nosso conteúdo de divisão celular. Eu sei que foi uma aula um pouco mais densa, né, com mais informação, mas o vídeo está aqui, vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem, certo? Ele vai ficar disponível aqui no canal, ele vai ficar disponível para vocês também lá no Google Classroom, então vocês podem entrar, podem ver, rever. Estou mandando para vocês também, né, pelo WhatsApp também, tá? E lá no Google Classroom vão estar os slides e eu vou colocar sempre material adicional para quem quiser dar uma olhada, dar uma lida em um novo assunto, certo? Então por hoje, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, gostado dessa aula e tenham entendido a importância que esse assunto tem pra gente, tá? Um abraço grande, bons estudos. Até mais!